Se você mora em um país tido como em desenvolvimento ou tido como pobre, esse vídeo é para você. Você sabia que se você se coloca na condição de uma pessoa pobre em seu país, é porque poucos estão usufruindo dos recursos que o seu país tem? Mas esse vídeo fala de algo ainda pior. Já não basta você ser explorado pelos próprios compatriotas que usam do poder, da força, para trazer para si todas as riquezas, viver muito bem, enquanto a maior parte da população vive em situação difícil. Mas algo ainda pior acontece para somar nesse sofrimento todo. Países que controlam o mundo, principalmente Europa e Estados Unidos, são responsáveis por manter a pobreza em seu país, se o seu país é pobre, ou manter uma situação social caótica, como ainda é nos países chamados em desenvolvimento. Vamos entender como que isso funciona. Para a manutenção do poder em mais ou menos 15 países da África e alguns países da América do Sul, para a manutenção desse poder, é necessário que os líderes desses países façam negócios com os países tidos como ricos. Vocês já observaram que tem países na Europa onde quase todo mundo já está em idade de aposentadoria, ou seja, não trabalha mais, e esses países continuam ricos? Por quê? Esses países minam a força de trabalho de países principalmente africanos. Isso acontece também com países da América do Sul. É por isso, justamente, que cada vez mais tem se tornado explícita o envolvimento de países tidos como ricos, principalmente países da Europa e Estados Unidos, com líderes de países tidos como em desenvolvimento ou pobres. Veja bem, no Brasil, por exemplo, nós estamos vendo de forma muito explícita o envolvimento de países como França, Portugal, Estados Unidos, com a política brasileira. Esse envolvimento pode ser muito mais do que nós possamos imaginar. Para eles, interessa que o país se mantenha em um determinado estágio que ainda faça com que esses países não sejam concorrentes dos países ricos. Não é interessante para a França, para os Estados Unidos, que países como o Brasil usufrua 100% de suas riquezas. Eles querem minar do Brasil de alguma maneira, e para isso usam os governantes que eles têm hoje até a capacidade de controlá-los. Mas voltando para a África, eu quero trazer aqui para vocês uma mensagem dita, uma revelação de uma mulher muito corajosa. Eleita Giorgia Meloni disse o seguinte: escutem com atenção. Questo si chiama franco CFA. Isso é chamado de franco CFA. È la moneta coloniale che la Francia stampa per 14 nazioni É a africane, moeda colonial que a França imprime para 14 países africanos, alle quali applica il signoraggio e in forza delle quali sfrutta le risorse di questa nazione. cobrando-lhes taxa de cunhagem e em virtude da qual explora os recursos desses países. Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Esta é uma criança que trabalha em uma mina de ouro em Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Burkina Faso é uma das nações mais pobres do mundo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. A França imprime dinheiro colonial para Burkina Faso, que tem ouro. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. Em troca, exigem que 50% de tudo que Burkina Faso exporta vá parar no tesouro da França. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. O ouro que esta criança desce por um túnel para extrair
na maioria das vezes acaba nos cofres do Estado francês. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa, la soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. A solução é libertar a África de certos europeus que a exploram e permitir que essas pessoas vivam com o que eles têm. Olha só, e para que algo assim aconteça, existe conivência de quem manda no país. Há um acordo internacional em que somente a população mais oprimida é que sofre. Se não fossem os países pobres, se não fossem esses países em situações difíceis como estão, se não fossem esses países com superpopulação, esses outros ricos não manteriam o seu nível e sua qualidade de vida e sua fartura exagerada. Eles são os primeiros a falarem em socialismo e igualdade. Pois bem, mas são os primeiros também a se manterem de esforço e de mão de obra escrava em outros países. Falam de democracia em seu território, mas exploram países que vivem sob ditadura.